Saudações a todos, que é Douglas Lisboa mais uma vez. Ainda me recuperando dessa virose, dessa dor na garganta. Bom, no vídeo de hoje eu gostaria de continuar no tema de ontem, quando eu falava sobre o assassinato do empresário Vinícius Gritzbach em São Paulo, toda a sua repercussão. Porque aparentemente isso não agradou muito alguns fãs de políticos, especialmente fãs do PT. Não gostaram muito que eu tenha trazido à tona a maneira como o PT conduz a política de segurança aqui na Bahia, como ele tem sido desastroso em relação ao crime organizado no Brasil. E daí surge aquela brincadeira, não, mas você está falando só do PT, você está defendendo São Paulo e Tarcísio de Freitas. Gente, olha só, é da competência do governo federal também lidar com o crime organizado e com a atuação do PCC. Isso não tira a competência do governo do estado e de maneira alguma uma crítica isenta o outro lado. É evidente que por se tratar do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele tem que agir com a devida rapidez, tá? Ele deve ser cobrado em relação a isso, tá? Não se existe um entendimento muito equivocado desses tempos de polarização, em que você criticar um lado automaticamente faz com que você defenda o outro. A principal razão para eu criticar o governo, tá, se dá justamente porque quando se trata de políticas de segurança, a esquerda, de um modo geral, ela costuma se furtar às soluções necessárias através de uma legislação mais dura, através do uso do aparato policial, tá? Através da repressão ostensiva aos bandidos. Então, esta é uma preocupação que eu tenho e que eu trouxe para o público deste canal, justamente por minha experiência pessoal com o governo do PT, minha observação do que vem acontecendo nesses últimos 20 anos aqui e o que vem acontecendo em outros estados do Nordeste, tá? É claro, aí que surge um dos argumentos de que, bom, mas o PT não defende bandidos. Olha, é complicado, tá? É complicado dizer que o PT não defende bandido quando se tem desde 2012, tá? Os principais nomes do partido no centro dos maiores escândalos de corrupção do país, tá? Desde 2012, tá? Quando o julgamento do Mensalão esteve no Supremo, tá? Até 2014 para cá com a Lava Jato, a cúpula do PT ela vem se envolvendo em sucessivos escândalos de corrupção. E aqui não sou eu fazendo julgamento algum, é a justiça do país que já se manifestou em relação a isso. Lula, que atualmente é o presidente, ele já foi condenado não apenas na segunda instância, mas nas instâncias superiores, tá? Ele passou mais de um ano encarcerado por isto, tá? Assim como seus principais aliados, o Antônio Palocci, o José Genuíno, tá? O José Disseu, tá? Então, nós já temos aqui a própria cúpula do PT envolvida com vários crimes, episódios criminosos de corrupção. Agora, em relação à defesa dos bandidos de um modo geral, do que eu chamo de idolatria da bandidagem, isso é algo muito frequente entre acadêmicos ligados ao PT e à esquerda de um modo geral. Eu lembro que recentemente a Márcia Tiburi, uma
militante com uma atuação expressiva nas universidades brasileiras, ela falou publicamente que, olha, o bandido tem a sua lógica, tá? O roubo, o furto, ele tem a sua lógica, como se ela estivesse desculpando o criminoso por aquilo, como se a responsabilidade por roubar alguém, colocar arma na cabeça de um trabalhador não fosse dele. A sociedade está guiando a mão daquele indivíduo. É isso que eu acho ridículo, é isso que eu acho idolatria da bandidagem. É dizer que a pessoa rouba porque ele quer comprar uma cervejinha, e isso é algo irrelevante. É você ver um cidadão reagir a um assalto e você se preocupar muito mais com o fato do bandido ter sido morto do que com o fato de que aquela pessoa tenha sido vítima do assalto, ter colocado uma arma de fogo na sua face, tá? Esse é o tipo de idolatria da bandidagem que eu vejo, tá? É a condenação sistemática da atuação da polícia, como se a polícia matasse indiscriminadamente as pessoas. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Tá? Estamos falando de trabalhadores que ganham muito abaixo do que deveriam para o tipo de profissão que exercem, tá? Subir o morro para trocar tiro com bandido por menos de 10 mil, e você não ter sequer um reconhecimento da população. Eu, sinceramente, acho a vida policial extremamente ingrata, tá? E, curiosamente, né, as pessoas ignoram o fato de que a maioria dos policiais, sobretudo aqui na Bahia, são negros. São pessoas de origem humilde. São pessoas que muitas vezes exercem uma dupla função. Trabalham na PM e estão cursando algum curso, geralmente direito. Tá? É essa a ênfase que me parece extremamente nociva atualmente. Tá? Agora, com relação ao episódio de ontem, eu confesso que eu queria me ater apenas na atuação do PT com relação à segurança pública, tá? Que é algo que deixa a desejar, mas diante também dos comentários mais radicais, mais exaltados, tá? Seria interessante também lembrar que paira uma suspeita em relação ao PT e suas ligações com o PCC, tá? Ligações essas que já poderíamos começar com o próprio vice-governador ou vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, tá? De novo, não estou fazendo nenhum tipo de acusação formal, estou apenas dizendo que existe uma reticência em relação a certas figuras, e o Geraldo Alckmin é uma delas, pela maneira como ele conduziu a gestão, o governo de São Paulo e seu tratamento com o PCC. O próprio PT, durante muitos anos, antes da escolha do Alckmin para compor a chapa com Lula, sempre insistiu em apontar conexões entre o Geraldo Alckmin e o PCC. De repente, quando ele vai para o outro lado, nada disso mais conta. Essas acusações não existem mais. Mas são facilmente encontráveis, tá? Desde a grande manifestação de força do PCC em 2006, quando ele tomou a cidade de São Paulo, atirou contra guarnições policiais, tocou terror na capital paulista, desde aquele período que a esquerda sistematicamente tem apontado para essas supostas conexões entre Geraldo Alckmin e o PCC. Nunca foram formalmente comprovadas e atualmente elas foram convenientemente varridas para debaixo do tapete. Um outro fato que nos coloca, nos permite estabelecer essas ligações entre o PT e o PCC, tá? De novo, sempre preocupações, eu não estou fazendo afirmação alguma, mas é fato que entre
em 2019, a polícia interceptou mensagem entre membros do PCC falando sobre como na época em que o PT governava havia um diálogo cabuloso entre eles, entre o PCC e o PT. Isso nunca foi devidamente esclarecido, tá? O curso dessa investigação parece que foi abandonado, pelo menos foi esquecido também, tá? Mas isso reforça certas suspeitas que as pessoas têm sobre como os tentáculos do crime organizado ele vem atuando na política. E aqui não se trata apenas de direita ou esquerda, tá? Eu mencionei inicialmente o Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin, em 2006, ele era do PSDB, tá? E as acusações que o PT fez a ele durante esse período todo era enquanto ele era político filiado ainda ao PSDB. Então, as conexões que se insinua a haver entre o PCC e a política, ela tanto atinge o PT quanto o PSDB. E certamente pode atingir outros tantos partidos por aí. Claro, não sabemos ainda até onde isso é verdade, nós só podemos especular, nós só podemos insinuar, tá? Eu sinceramente não tenho nenhum tipo de acesso direto a ponto de me colocar em condição de dizer quem tem ou não. Mas estas obscuras relações, essas insinuações, essas suspeitas, elas reforçam os argumentos que eu apresentei ontem sobre a dubiedade que é o PT na condução de ações de segurança pública. Tá? Essa foi meu principal objetivo na minha fala de ontem. Tá? Convém lembrar também que esse tema sobre a influência do crime organizado na política conduziu toda o debate da corrida eleitoral de São Paulo este ano, um debate sobre as eleições municipais. Tanto o Guilherme Boulos quanto o Ricardo Nunes se acusaram mutuamente de relações com o crime organizado. No caso do Boulos, ele tem a situação dele é um pouco mais delicada, porque há indícios de que houve recomendação por parte dessa facção para que se votasse nele. Tá? Claro. Peço perdão. Claro. Nós podemos imaginar que essa conexão entre a esquerda e o PCC, ela não se dá apenas por uma questão de ligação direta entre eles. Isso pode acontecer simplesmente porque o PCC entende que eles podem se beneficiar por certas políticas, por certas ações, certas leis vindas desse campo político. Bom exemplo disso são as saidinhas dos presos em determinadas épocas do ano. Tá? E o próprio discurso que eu lhes falei no vídeo de ontem sobre o tal do abolicionismo penal. Tá? A ideia de abolicionismo penal nada mais é do que um relaxamento, uma flexibilização radical das políticas prisionais do país. Tá? Então, digamos, é o mito da ressocialização de crimes hediondos. Tá? Então, o bandido, o traficante, o criminoso, ele olha para isso e enxerga nesse indivíduo um idiota útil, é o termo mais apropriado, um idiota útil. Alguém que, por sua ingenuidade, por sua ignorância, pelo seu desconhecimento das intenções e ações desses bandidos, acaba
favorecendo o crime organizado. Porque quer fazer o bem, porque acha que a polícia é opressora, porque acha que o Estado está responsável por esses crimes, porque o capitalismo é que está obrigando as pessoas a matarem, a roubarem. Como eu falei ontem, isso é ridículo, isso não é verdade. Isso é um entendimento muito superficial do que seja o comportamento criminoso. Bom, então eu citaria inclusive, tá? Além desses casos, a própria atuação do atual ministro de Segurança de Lula, o Ricardo Lewandowski. Tá? Você deve se lembrar que ano passado nós tivemos a fuga de alguns criminosos de penitenciário de segurança máxima, primeira vez que tivemos isso, tá? No Brasil. Isso aconteceu sob o governo Lula, tá? E pessimamente gerida pelo Ricardo Lewandowski, tá? Sem contar, é claro, que o próprio STF, o Supremo Tribunal Federal, de onde o Lewandowski saiu, já deu mostras de que também não tem o devido conhecimento sobre este mundo da criminalidade. Basta lembrarmos que o André do Rap, uma das lideranças dessa facção, ele foi libertado pelo Supremo Tribunal Federal. Simplesmente isso. Não se considerou o perfil do indivíduo, as circunstâncias, o risco que ele trazia para a sociedade, apenas soltou, saiu pela porta da frente. O que aconteceu? Ele entrou no helicóptero e se mandou. Como dizem aqui na Bahia, né? Se picou, tá? Ninguém sabe onde ele está. Ou seja, nós praticamente entregamos para o mundo mais uma grande liderança com um poder decisório que pode afetar a vida de milhões de pessoas, especialmente nas favelas. E é o que eu sempre reforço, tá? Os principais afetados pela criminalidade, pelo tráfico de droga no país, são as pessoas que moram em favelas, tá? São os mais pobres, tá? Então, não é surpresa quando que essas pessoas elas optam por candidatos mais à direita, que prometem uma ação mais dura, que promete ações inclusive inconstitucionais, como mandar matar, mandar castrar, tá? E muitas vezes, por esta promessa, tá? Elas emprestam o seu voto para picaretas, tá? Para trambiqueiros, ou até mesmo para pessoas que têm algum tipo de ligação escusa com a milícia ou a criminalidade. Tá? Não é para dizer que só a esquerda que tem uma ignorância em relação a isso. Tá? É um problema de todos nós. Tá? Bom, com isso eu espero encerrar esse tema. Tá? Claro, à medida que mais questões foram surgindo e mais objeções aparecerem, eu volto a trabalhar, a tratar dessas questões com vocês, tá bom? Mas para isso, vocês têm que comentar, né, como esses ouvintes, esse pessoal comentou no vídeo de ontem, tá? Comentem, tá? Deixem um like de vocês, tá? Digam se eu estou numa direção correta ou não, tá? Isso é uma maneira de mostrar para o YouTube que esse vídeo ele é relevante, ele é pertinente, pode ser apresentado para mais pessoas, tá bom? Então, forte abraço para vocês, que Deus abençoe, até a próxima.